Olá a todos, meu nome é Otávio Neto, eu sou o fundador do site Mediação Online e hoje nós estamos aqui com a terceira lição do curso Prezi para Educadores. Nós vamos hoje entender como criar trilhas ou caminhos de slides no Prezi. Mas eu queria ressaltar aqui já de início, eu não entrei na conta ainda, né? Para vocês verem que as transformações que acontecem na internet são extremamente dinâmicas, né? Na semana passada nós fizemos uma apresentação para vocês e a página inicial do Prezi era de um tipo. E hoje nós estamos fazendo a apresentação para vocês e a página já mudou. Vou mostrar aqui para baixo para vocês, olha, alguns dados interessantes ficaram mais acessíveis, né? Alguns dados que existiam antes continuam aqui, mas de forma diferente, algumas informações, né? E nós estamos diante então de uma página nova, de uma página de apresentação nova do Prezi, né? Então fiquem atentos a essas transformações que são dinâmicas e acontecem a todo instante. Por isso que em tecnologia, na educação, nós temos que estudar continuamente. Não é possível você estudar, parar aqui e falar, já sei tudo sobre Prezi e semana que vem o Prezi muda toda a sua configuração e automaticamente ele vai mudar o modo como você aprendeu. Então você tem que estar sempre estudando, sempre treinando e sempre buscando entender melhor o recurso que você está utilizando. Bem, então vamos entrar aqui no nosso Prezi. Já estou aqui inscrito, a minha senha, meu e-mail e senha, né? E vamos lá entrar para a nossa conta, que é uma conta gratuita, né? E aqui tem o Prezi que nós estamos trabalhando nele, ó, teste para o curso Prezi para Educadores. Eu poderia clicar aqui em apresentar. Quando eu clicar aqui em apresentar, eu entro na página em que é a página que o meu Prezi está, e é justamente essa página, vou clicar aqui para a gente ver, é justamente nessa página de apresentação que você vai copiar o endereço. Aqui no meu não está aparecendo o endereço porque eu estou com a página expandida, mas você copia o endereço dessa página e esse endereço você vai colocar lá no nosso fórum de discussão a cada lição, né? Mas o nosso objetivo aqui é editar. Eu também teria essa opção lá atrás, onde a gente estava, né? No início de editar o Prezi, tem essa opção aqui embaixo, ó, editar. Eu tenho outras aqui, mas a gente vai conversando com elas ao longo das lições. Então vamos editar o nosso Prezi, porque hoje a nossa lição ela vai trabalhar com a questão das trilhas, né? Ou os caminhos dos slides que nós vamos fazer dentro do Prezi. É só aguardar um pouquinho que ele já vai abrir a edição. Esse aí é o Prezi que nós terminamos na última aula. Foi assim, apenas um Prezi de teste, né? E eu vou apresentar para vocês como nós podemos trabalhar aqui a criação desses slides, né, a localização desses slides para fazer a apresentação e como eu posso editar a trilha dos slides. Então, na lição anterior eu havia dito para vocês que ao inserir aqui uma moldura, né, nós temos vários tipos de moldura. Hoje eu vou trabalhar com a moldura de colchete. Ao inserirmos uma moldura, como eu vou fazer aqui agora, vocês vão perceber que vai aparecer um novo slide aqui. Então, essa é uma das maneiras que eu tenho para criar um slide. E eu posso também, por exemplo, eu já tenho aqui uma sequência dos slides, 1, 2, 3, 4, 5, mas uma dica nessa linha de slides, olha, é que eu posso alterar os meus slides simplesmente clicando e segurando no botão esquerdo do mouse e você arrastando esse slide para onde você quer que ele esteja. Nesse caso aqui o slide saiu de 7º slide para o 4º slide, né? Mas vamos voltar ele lá para baixo, para o 7º slide, porque eu quero ensinar umas coisas bacanas para vocês. Mas é só essa maneira que eu tenho de criar um slide?
Não, não é só essa maneira. Vamos dar uma trabalhada aqui nesse slide, ó. Eu vou colocar aqui dentro desse slide, eu vou inserir aqui uma imagem. Venho aqui em inserir, né, imagem, e aí eu vou trazer aqui umas 3 imagens para colocar aqui dentro. Ó. Eu vou trazer essa imagem aqui, vou trazer esta. Eu posso marcar com o CTRL, né? Eu vou marcando com o CTRL as imagens que eu quero inserir no slide, ok? E vou inserir essa imagem aqui, ó. Pronto. E clico em abrir. Então eu marquei 3 imagens, essas imagens vão aparecer aqui, ó. Eu vou inserir também um texto introdutório. Então eu clico no Prezi, é só clicar com a setinha que aparece o bloco de edição do texto, né? Você clica com o botão esquerdo do mouse que aparece lá o botão de texto. Então eu vou colocar aqui banner teste curso. Bem, vou usar aqui as configurações já do tema, do layout, tá? Então eu vou colocar aqui o título como título, né? E vou deixar aqui em cima. E vou colocar aqui embaixo, vou pegar aqui, olha, uma símbolo e uma forma. Eu vou em símbolo e forma e vou procurar alguma coisa interessante para colocar aqui. Vamos aqui, ó, fofinhos, fotográfico legal, e vou colocar ali aqui uma imagem do Facebook, uma imagem, é só você clicar na imagem e arrastar, a gente vai aprender isso depois, tá? E uma imagem do Twitter. Pronto, vou fechar aqui para eu ficar com espaço livre e vou alinhar essas imagens aqui. Aí agora que é interessante, bem, então eu criei um banner, só que dentro desse banner eu tenho várias coisas. E se eu quiser dar um destaque para essas informações que tem aqui dentro, esses elementos que tem aqui dentro, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar a trilha, né? Porque eu poderia muito bem deixar o slide assim, olha. Eu passaria pelo primeiro slide, viria aqui no slide teste. Veja que esse aqui estão todos com moldura, né? Vem nessa moldura, nessa outra moldura, nessas aí na moldura maior que tem essas 3 molduras, né? Vejo essa moldura aqui e vou para essa moldura em que eu tenho essas informações. Mas aí o que acontece? Eu quero dar um destaque nessas informações. Como que eu vou fazer isso? Eu vou editar a trilha. Essa é a segunda maneira que tem de eu colocar slides aqui dentro. Então, cada vez que eu usar o editor de trilhas, eu vou acrescentando slides aqui dentro, na linha de slides, né? Então, eu vou editar, vou clicar em editar a trilha. Então, ele me apresenta aqui, ó, uma visão atual, que é a visão que nós temos aqui. Olha, vamos ver a visão atual, que é essa que tem aqui, olha. Então ele faz o que? Ele coloca mais uma moldura e coloca essa outra moldura que nós tínhamos colocado aqui embaixo. Vejam que são molduras diferentes, ó. Esse aqui de cima, se eu clicar, ele vai para aquela moldura em colchete. Aqui vai para a moldura invisível. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu faço então? Eu vou aqui remover esse novo slide, ó. Eu só consigo remover o slide se eu tiver com o botão de edição de trilha acionado. Ou seja, percebam que aquela moldura não saiu daqui. Eu só removi o que? A trilha. Então eu vou remover de novo, olha. O slide, a trilha, as informações estão todas aqui. O que eu estou removendo? Eu estou removendo o slide, ou seja,
a trilha do slide, tá certo? Eu vou sair da trilha de slide então e vou pegar essa moldura aqui, olha. Eu tenho que marcar, não é texto, eu tenho que marcar essa moldura, ela fica azulada, estão vendo? E vou fazer o que? Eu vou tirar essa moldura daqui, ó. Como é que eu vou tirar? Eu tenho que diminuir essa moldura para ela sair de cima da outra moldura, porque se eu apagar essa moldura com ela em cima de outra, ela apaga tudo. Vamos fazer o teste, ó. Eu vou apagar a moldura, ó. Eu apago tudo, e não é esse o objetivo. Eu vou pegar então o Ctrl Z, vou acionar o Ctrl Z e vou voltar. Vou de novo clicar na moldura, ela vai ficar azulzinha. Eu faço o que? Clicar o que? Com o botão esquerdo do mouse, né? Eu diminuo a moldura, tiro ela de dentro da moldura que eu tinha feito aqui. Eu estou marcado a moldura, diminuir a moldura, eu vou fazer o que? Chegar a moldura para cá e deletar a moldura. E aí eu não afeto a moldura que eu estava trabalhando. E vou fazer o que? Vou criar agora, porque para eu colocar uma outra moldura, para eu colocar um novo slide aqui, eu teria que colocar uma nova moldura, certo? Mas aí fica fácil, é só eu criar aqui, ó, editar a trilha e fazer o que? Marcar. Veja que quando eu vou marcar, quando eu chego o cursor aqui, vira uma mãozinha e ele aparece o número 7 logo aqui em cima, ó. Aparece o número 7, estão vendo? Quando aparece o número 7 é porque ele vai virar um slide 7, ó. Ele virou um slide 7. E eu posso fazer isso também sempre que eu tiver o último slide, ó, o último slide é o 7. Se eu tiver mais coisas para destacar, eu posso ir colocando os slides logo aqui abaixo. Coloquei os slides que eu quero destacar, ó. Então eu vou destacando tudo. Ok? Eu criei então aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides, né? Eu posso limpar tudo. Se eu limpar tudo, eu limpo os slides todos, né? Não é esse o nosso objetivo. Mas eu posso também ir limpando essa trilha que eu fiz, ó. Eu não quero dessa maneira. Eu quero movimentar a trilha. O que que eu faço? Eu já ensinei para vocês, olha. Eu pego esse slide e movo ele. Eu clico no slide com o botão esquerdo do mouse e movo o slide para onde eu quero, né? Então, ó, vejam que está mudando toda a trilha, ó. Então, ó, o Facebook passou para o slide 8, depois o LinkedIn para o slide 10 e o Twitter para o slide 12, né? Tá certo? Então essa é a maneira que eu tenho de editar a trilha, alterando a trilha no próprio slide, clicando nele e movimentando, ou alterando a trilha aqui, ó. Eu posso alterar aqui? Posso, mas aí eu teria que fazer o que? Eu teria que apagar toda a trilha que eu fiz, né? Vou apagar a trilha que eu fiz, aqueles 7 slides, os 6 slides que eu fiz. E eu poderia então refazer essa trilha. É um movimento mais difícil. É preciso você fazer a trilha e depois você mudar aqui nos slides. Mas eu quero mostrar uma coisa bacana para vocês agora, que é o seguinte, olha. É esse botão aqui, ó, estão vendo? Por isso que eu apaguei as trilhas. Foi intencional apagar a trilha que eu havia feito. Eu quero mostrar, eu vou chegar mais aqui, eu dar um in out, ó. Ou então eu posso vir aqui e clicar no slide, ó. Aí fica aparecendo o slide. Quando eu clico nesse botão, isso aqui é um botão para animar o conteúdo da moldura. Então vamos clicar nele. Quando eu clico nesse botão, aparece somente a moldura. Vejam aqui, aparece somente a moldura. E aparece a possibilidade de eu colocar uma animação nesses slides, nesses elementos que estão aqui dentro da moldura. Então, por exemplo, eu quero que apareça primeiro o banner, né? Escrito o texto, escrito banner. Então eu clico aqui, olha. Se eu não quiser, é só eu clicar em remover, tá? Vai aparecer um botãozinho vermelho e eu clicar em remover. Eu quero primeiro que apareça o texto, depois apareça esse daqui, depois apareça o Facebook, depois apareça esse aqui, o LinkedIn, depois essa imagem, depois essa daqui.
Ah, eu não quero dessa maneira, eu quero remover. É só eu clicar aqui e eu removo. E aí eu coloco de novo, ele vai virar o sétimo, tá certo? Bem, acabei de fazer isso, eu vou fazer o que? Vou clicar em Done. Olha o que vai acontecer. Eu clico em Done. Aqui eu estou no modo, então, o que? Edição de trilha. Eu não quero fazer isso, tá certo? Então eu posso clicar em editar aqui ou clicar em concluir, ó. Concluir. Quando eu clico em concluir, eu acabei o meu trabalho de edição de trilha. Agora eu quero mostrar como é que ficou esses elementos aqui com aquela questão da animação. Então eu vou para a apresentação. Lá na apresentação, vocês viram aqui, notaram que o box está branco, né? Que a moldura está branca. Mas vamos lá para a apresentação. Essa é a nossa apresentação ainda em branco, sem nada, né? E aí aqui, olha o que acontece. Quando eu vou clicando, vai aparecendo os elementos na medida em que eu coloquei aqueles efeitos neles, ó. Tá certo? Então isso é muito bacana, é um recurso interessante para ser usado quando você tem uma moldura e vários elementos dentro da moldura. E aí não precisa aparecer todos os elementos da moldura. Os elementos vão aparecendo à medida que você queira. Você está falando, você quer que apareça o texto, o título, né? E aí depois você quer dar ênfase a essa imagem, quer dar ênfase a essa outra imagem, vai dar ênfase à rede social, ao LinkedIn, vai dar ênfase a essa outra imagem. Aí você vai utilizando a animação para poder trabalhar esse recurso de vários elementos dentro de uma moldura, né? Então eu vou voltar à apresentação clicando em ESC ou clicando aqui, ó, no botão voltar, tá certo? Cliquei no botão voltar e eu volto para a minha edição. Então o que nós temos aqui nesse vídeo? Nós criamos aqui uma moldura, nós criamos um slide 7 com uma moldura de colchete, então ele virou um slide 7. Depois eu vim em edição de trilha e fiz o que? Mostrei para vocês que eu posso fazer uma animação com essa trilha, né? Se eu quiser que esses slides apareçam separadamente dentro da moldura, eu faço o que, gente? Eu não coloco a animação e eu vou colocando a trilha, ó. Vou colocando a trilha, como eu fiz anteriormente. Os slides aparecem separadamente, tá certo? Se eu quiser que isso aqui apareça como animação, eu tiro a trilha. E aí, para tirar a trilha, eu preciso estar com o editor de trilha acionado, né? Então eu tiro a trilha, tá certo? Fecho o editor de trilha. Fecho como? Eu posso fechar por aqui, ó, sair da trilha, ou concluir aqui em cima, ó. Agora, como eu concluí aquela hora lá em cima, eu vou concluir, vou sair aqui, ó. Eu saí aqui e eu ainda tenho a opção de movimentar os meus slides aqui dentro da linha de slide, ó. Então essa moldura que nós fizemos hoje ficou como um slide número 5, né? Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é bem interessante, né? Principalmente a questão da edição de trilha, em que você pode colocar qualquer elemento sem utilização de moldura na trilha. Olha lá, você coloca qualquer elemento na trilha sem a utilização de moldura, né? E você pode fazer a animação usando esse botão aqui de animação, e foi o que a gente fez hoje. O que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado e que auxilie vocês aí na produção do Prezi de vocês. É claro que esse nosso Prezi ainda é um Prezi inicial. Eu ainda vou fazer um Prezi bem avançado para vocês, um Prezi bem bacana. Eu estou por enquanto utilizando assim imagens básicas, textos básicos, né? Dando as noções básicas para quando a gente chegar no momento mais avançado a gente tá
com todas as informações seguras, ok? Percebam novamente que está salvando automaticamente. Aí eu quero sair, vou deixar essas alterações que eu fiz aqui. Eu vou concluir a trilha lá, ó, concluir a trilha, sair da trilha e vou sair para minha área de trabalho dentro do Prezi. Então vamos ver, ela vai sair para onde? Para onde é a página do Prezi, onde tem a apresentação desse Prezi, né? Quando eu clico em sair, o que acontece? Ele vem para a página do Prezi. E aí a gente vai ter aqui a nossa apresentação já com as transformações que nós fizemos nesta aula, nessa lição, né? De novo, ó, percebam que não tem imagem nenhuma aqui nessa moldura de colchete, e à medida que a gente vai avançando, né, as informações vão aparecendo porque elas estão no modo animação, né? Então é isso que a gente queria apresentar hoje, muito bacana. Tá ok? Quando vocês forem lá postar o Prezi de vocês postem esse endereço. Eu vou clicar em F11 aqui para mostrar para vocês o endereço. Vocês cliquem esse endereço aqui, eu já tenho o nome do Prezi e tudo mais. Copiem este endereço aqui e postem lá no nosso fórum para que a gente veja o Prezi de vocês. Bem, era isso que eu queria apresentar hoje. Meu nome é Otávio Neto, né? Espero que a lição tenha ficado bem bacana. Um abraço a todos.